Bem, num vídeo anterior, nós fizemos a relação entre o Covid-19, o coronavírus e toda a pandemia que se estabeleceu com o artigo 393 do Código Civil, que trata dos conceitos de caso fortuito e força maior. Agora, neste vídeo, nós vamos ampliar as possibilidades de enquadramento jurídico da pandemia do coronavírus com os contratos. Então, relacionaremos o Covid-19 com os artigos 317 e 478 do Código Civil. O artigo 317 estabelece que, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Num primeiro momento, nós vamos aqui recortar alguns elementos definidores desse artigo 317. Primeiro, o que está em causa é a questão da revisão contratual, ou seja, a possibilidade de se revisar o contrato, de se corrigir o contrato. E por que a correção, por que a revisão desse contrato? Porque está, nos termos do artigo 317, está presente um desequilíbrio expressivo entre o momento da formação do contrato e o momento da sua execução. Portanto, aqui, inclusive relacionando com os planos do mundo jurídico, nós vamos perceber que o artigo 317 prevê que, se houver um desequilíbrio manifesto no momento da existência do contrato, da sua formação, entre o momento da sua execução, que seria a sua eficácia, é possível a parte, ingressando em juízo, buscar a revisão contratual. Para que ocorra essa revisão contratual, que, repetimos, deve ser pedido pela parte, é necessário que alguns elementos normativos se materializem. Que elementos são esses? Vejamos, temos aqui como elemento normativo ensejador da correção, da revisão contratual, presente no artigo 317 do Código Civil, motivos imprevisíveis. O que seria um motivo imprevisível? A doutrina construiu esses conceitos e quer nos parecer que o mais adequado dentro de toda a racionalidade do direito civil, do Código Civil, por motivo imprevisível nós entendemos, claro, aqueles fatos que não eram previsíveis pelas partes no momento em que celebraram o contrato e que, ocorrendo posteriormente à sua formação, acarretaram o desequilíbrio contratual. Isso seria um fato imprevisível, um motivo imprevisível, portanto, um fato que não era previsível pelas partes e que sobreveio, que ocorreu e causou o desequilíbrio contratual. Notem que esse desequilíbrio contratual não é um desequilíbrio originário, presente já no momento da formação do contrato. Não, é um desequilíbrio que se vê perceber por uma causa, por um fator superveniente. Que fator superveniente é este? Um motivo imprevisível. O que é um motivo imprevisível? Ora, é um fato não previsível. Ou então, num conceito ampliado e privilegiando-se o princípio da boa-fé, como faz excelentemente a professora Judite Martins Costa, motivo imprevisível é também aquele fato que, embora previsível, ou seja, as partes até no momento da celebração do contrato poderiam prever aquele evento. Então, embora um fato previsível, os efeitos que ocorreram em razão desse fato escapam das expectativas que as partes poderiam ter. Portanto, o fato era previsível, mas os efeitos gerados por esse fato foram imprevisíveis. Por que imprevisíveis? Porque ultrapassaram as expectativas que as partes tinham em relação à ocorrência daquele evento. Vejam que o artigo 317 do Código Civil está fundamentado basicamente em três princípios. Primeiro, o princípio da conservação do negócio jurídico, porque quando se estabelece a revisão do contrato, o que se quer é preservar aquele contrato, conservar o contrato. E esse é um dos objetivos do Código Civil, de todo o direito civil brasileiro. Quando possível, evita-se o desfazimento da relação contratual. Agora, é claro, vêm os outros dois princípios presentes de forma fundamentais no artigo 317. Se esse contrato apresenta uma quebra da sua equivalência, violando a justiça comutativa,
isso vai ferir dois outros princípios. O princípio da função social do contrato, ou seja, a existência dos contratos não é para que haja desequilíbrio entre as prestações. A funcionalidade do contrato se justifica uma vez que há internamente entre as partes contratantes um equilíbrio entre a prestação e a contraprestação. E o outro princípio é o princípio da equivalência material do contrato. Evidente que, ocorrendo motivos imprevisíveis, nos termos do conceito que aqui falamos, e esse motivo imprevisível gera um desequilíbrio excessivo, é necessário se repor à equivalência material do contrato. E isso se dá corrigindo esse contrato, isso se dá revisando-se esse contrato, ou seja, se restabelecendo a justiça comutativa. Portanto, os princípios que fundamentam a revisão do contrato, presentes no artigo 317, são a conservação do negócio jurídico, preservar ao máximo o contrato, evitando-se, quando possível, o desfazimento da relação contratual. Mas essa revisão se justifica pela quebra da função social do contrato e pela quebra da equivalência material do contrato, justificando, então, a revisão desse contrato. O outro artigo do Código Civil brasileiro que nós podemos relacionar à pandemia do coronavírus é o artigo 478. Esse artigo vai estabelecer o quê? Que nos contratos de execução continuada ou diferida, portanto, naqueles contratos que se prolongam no tempo, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para o outro contratante, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Notem que há alguns elementos comuns entre o artigo 478 e o artigo que há pouco comentamos, né? Ambos os artigos dizem respeito a contratos de execução que se prolongam no tempo. Ambos os artigos buscam proteger o equilíbrio da relação contratual e a função social do contrato. No artigo 478, entretanto, o artigo 478, entretanto, estabelece a possibilidade de desfazimento da relação contratual. Quando? Quando a prestação se tornar excessivamente onerosa, gerando para o outro contratante uma extrema vantagem. Aqui há divergências doutrinárias nos seguintes termos. Para o desfazimento da relação contratual, com base no artigo 478, é necessário o quê? Prestação excessivamente onerosa mais extrema vantagem do outro contratante. Vejam que essa compreensão não nos parece a mais adequada com toda a normatividade da civilística brasileira. Não nos parece a compreensão mais adequada, levando-se em conta as exigências de justiça material, de justiça comutativa. Portanto, quer nos parecer que a extrema vantagem que o desequilíbrio contratual gera é decorrência da onerosidade excessiva que se percebeu naquela relação contratual. Portanto, havendo a onerosidade excessiva, decorrência disso é a extrema vantagem. Logo, esses dois elementos, extrema vantagem e onerosidade excessiva, estariam linkados, estariam vinculados. A onerosidade excessiva, que torna aquele contrato, portanto, demasiadamente pesado para o seu cumprimento, que torna aquele contrato desequilibrado, acarreta a vantagem extremada do outro contratante. E esses elementos seriam necessários para a aplicação do artigo 478. Mas quero nos parecer que nessa percepção, a extrema vantagem é decorrência da onerosidade excessiva. Pois muito bem, e o que permite o desfazimento da relação contratual com base no artigo 478? Ora bem, acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Portanto, acontecimentos fora da cogitação das partes, acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, nos mesmos termos do conceito de motivos imprevisíveis que nos referimos no tópico anterior, no artigo anterior. Pois presentes esses elementos, haveria aqui a possibilidade de resolução do contrato. Agora, é preciso que nós tenhamos aqui uma percepção um pouco mais abrangente de toda essa pandemia e a repercussão dessa pandemia nas relações contratuais. No sentido de que, até preservando-se o princípio da boa-fé, em especial na sua vertente
objetiva, ou seja, privilegiando-se o princípio da boa-fé objetiva, ninguém está aqui a dizer que, uma vez ocorrido a pandemia do coronavírus, e isso desequilibrando os contratos, trazendo dificuldade para o cumprimento dos contratos, ninguém está dizendo que as pessoas devem buscar o judiciário visando de imediato o desfazimento das relações contratuais. Isso não seria adequado, considerando-se toda a densidade valorativa do Código Civil. Aqui o que se está em causa e o que se propõe a pensar, a refletir é, antes de se pensar no desfazimento da relação contratual, há de se buscar uma renegociação, buscar reequilibrar esse contrato, até porque a pandemia, até porque o coronavírus afetou todas as pessoas. Não haveria, nos parece, ou não há, nos parece, setor da sociedade que tenha ficado imune a esta pandemia, que tenha ficado imune ao coronavírus. Portanto, quer nos parecer isso. Antes de se pensar em desfazer as relações contratuais, aplicando-se, seja os conceitos de caso fortuito ou força maior, ou os artigos que aqui referimos nesse vídeo, antes de se pensar em se desfazer as relações contratuais, o adequado é, sem dúvida, buscar uma revisão desses contratos, buscar uma renegociação. Bem, era isso, um abraço e até mais.